A questão da alopécia, ainda falando um pouco de alopécia. Nós temos a alopécia androgenética masculina e feminina, né? Qual que é a diferença entre um e outro? Cara, que pergunta fascinante. Essa é uma pergunta muito boa. A feminina, você vai ver um padrão de distribuição de perda ou de rareamento capilar global. Então a mulher vai perdendo o fio na extensão inteira do couro cabeludo. Não fica focada. No homem, não. No homem você nota focos, que são a entrada, e a coroinha do padre. Então essa é a principal diferença entre as duas. E outra diferença genética é que a mulher é menos suscetível a ter essa doença. Quando possui, é menos agressiva e a chance de possuir é menor. Então são essas diferenças principais entre as duas. E a causa do homem é a testosterona, a alta produção de testosterona, ou isso não tem nada a ver? A testosterona em si não afeta o cabelo. Afeta de forma indireta, mas não afeta de forma direta. O que acontece é que a testosterona do nosso corpo, ela vai para a nossa periferia, mãos e pés, e é quebrada por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Ela quebra essa testosterona em dihidrotestosterona. E esse dihidrotestosterona, também conhecido como DHT, ele é absorvido tanto pelo couro cabeludo como pela próstata. Na próstata ela causa aquela hiperplasia de próstata, que os velhinhos têm. E no cabelo ela causa um rareamento progressivo. Então você tem seu fio hoje saudável e você tem essa doença. E o teu bulbo vai e mordisca um pouco desse DHT. É a próxima vez que ele cair e nascer, ele nasce um pouquinho mais fino. E aí isso vai se acometendo, vai acontecendo em ciclos. Até que você começa a notar um couro cabeludo aparecendo, começa a notar um rareamento, uma entrada. Nesse momento, a doença já está instaurada e já apresenta sinais de evolução que precisam de um cuidado, de uma atenção. Porque ela não melhora se você não fizer nada. Uma coisa é certa, ela pode sustentar aquilo que você tem, mas ela vai sempre para um caminho de piora. Nesse afinamento, você falou, cada mordida desse DHT ali, é DHT? Isso, perfeito. Começa a afinar o fio. Mas vai chegar um momento que ele não tem uma recuperação mais. Ele vai se transformar num fio chamado de Velus hair. Não tem um nome brasileiro para isso. Mas Velus? Sabe esse fiozinho que a gente tem na bochecha? Bem fininho? Esse cabelo da nossa cabeça vira esse fio. Aí a gente consegue ver ele no microscópio, mas a gente não consegue ver ele nu. Se esse fio tiver desse ainda, tem fios desse jeito que a gente consegue recuperar com a terapia capilar e com medicamento. Só que o próximo estágio é ele não crescer mais. Aí a gente perde ele de fato. Perde. E a gente consegue, você falou do microscópio, mas tem o tricoscópio. Dá para ver? Perfeito. O tricoscópio é um microscópio acoplado a um equipamento para a gente ter essa liberdade de movimentação. Dá para ver. Aí você analisa o fio ou o tricoscópio já chega no bulbo, já dá para ver o bulbo? O tricoscópio é uma ferramenta que te mostra a imagem inteira. Tanto o couro cabeludo, como o fio, como espessura de fio e tudo. Você precisa vasculhar esse couro cabeludo em busca desse fio. Ele é um apontador, ele aponta o diagnóstico. Então vamos supor que o paciente vai na minha consulta como um tratamento preventivo. Fala assim, doutor, minha família toda tem calvície, etc. Como é que eu faço? Eu passo esse microscópio e se a gente começa a notar esses fios, eu já falo, meu amigo, provavelmente você vai desenvolver uma alopecia androgenética, ou hoje ou amanhã. E tem umas faixas etárias que são muito favoráveis para isso. Entre 18 e 20, entre 28 e 30, entre 48 e 50, são faixas que batata. Se você tem essa genética, vai ter um acúmulo ou um rareamento muito forte nessas datas. É estatística, obviamente. Claro que você pode fugir dela. Mas em comum é isso. A questão, nós estamos falando mais de alopécia androgenética, mas tem outras coisas que acometem. Falamos também do flúvio teológico, que não é uma alopécia, né? É um evento, né, que acontece por uma causa ou por outra, que você já explicou bem. Mas também nós temos ali a questão da parte da tireoide. Eu vejo muitos clientes que têm problema de tireoide e também tem esse problema. Pô, perfeita a pergunta, cara. Perfeito. A tireoide entra como um fator corporal. Ela causa queda, ela estimula esse eflúvio telógeno, só que aí como causa orgânica. Então a gente não pode falar que é um eflúvio telógeno só. É uma causa de tireoide relacionada a isso. Tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo faz com que a gente perda cabelo. Os dois? Os dois. É. Só que tem uma diferença. Se você trata o hipertireoidismo ou o hipo e você só tem aquilo, o cabelo ele volta ao normal. Então é uma condição autolimitada relacionada ao hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Você trata esse e o outro recupera sozinho, tecnicamente. Claro que tem como você estimular essa recuperação, acelerar isso, etc. Mas essa é uma causa bem focada da doença mesmo. É, né? E você falou... tem outra coisa que eu estava esquecendo aqui, quando você falou a questão do hormônio lá do THT. DHT. Falou do DHT. Hoje, por exemplo, eu tenho 48 anos, eu sempre falo isso, eu estou na fase da terapia hormonal. Perfeito. Que é a reposição hormonal. E eu vou com o médico, lógico, e tal, e eu notei que o meu testosterona no exame deu muito baixo.
E aí nós colocamos ali a terapia, também faço academia, tenho uma boa regularidade no esporte, mas o meu cabelo cai. E quem trata, todo mundo se queixa disso. Dá para fazer a reposição, né? E o tratamento junto? Dá sim. Essa é uma dúvida muito pertinente. O que acontece? Quando a gente faz a reposição, a gente já tem, além do aumento do DHT, algumas condições corporais que mudam. Então, geralmente está associado a um ganho de massa maior, uma disposição maior. O corpo enxerga isso como um todo. Então, a longo prazo, o DHT vai afinar teu cabelo. Só que essa queda de imediato vem mais pela introdução de um corpo estranho ou um novo parâmetro hormonal do que, de fato, o hormônio em si. Então, como você sai de uma condição de um ser humano com baixa testosterona e vai para cima, o teu corpo precisa focar esse sangue que ia chegar no cabelo em musculatura, no coração, até mesmo no teu cérebro, para te deixar ligado tanto quanto a testosterona te permite. Então, essa queda inicial vem disso, e a posteriori vem do DHT. A gente consegue controlar essa queda inicial com a terapia capilar e essa presença, o aumento do DHT com medicamento. Então, dá sim para a pessoa fazer reposição sem ter grandes prejuízos a longo prazo. Super tranquilo. Aí falando um pouco mais do tratamento em si, no Instituto do Cabelo. Então, como que ela vai chegar lá no Instituto? Você, claro, vai fazer toda a consulta. E como é que é o processo? Isso é muito importante. Primeiro, o paciente tem que ter em mente que o que funciona pro Natan não vai funcionar pro marido dela, não vai funcionar pro amigo dela. Cada paciente é individual. Precisa de um cuidado, de um carinho especial e focado nele. E na terapia capilar é a mesma coisa. Então nós temos a combinação de 24 tipos de terapia diferentes, excluindo protocolos especiais para feridas e outras coisas. Então a gente analisa esse couro cabeludo e faz essas variações baseadas no que o paciente precisa naquele momento e num planejamento a longo prazo. O tratamento em si dura por volta de 1 hora e meia, depende da condição capilar do paciente. Mas é importante ter em mente que nunca é feita a mesma coisa. Na realidade, nunca é uma palavra muito forte. Mas se cada paciente recebe uma atenção e um carinho especial focado só nele. Pô, minha queda me incomoda. Não, vamos cuidar da queda. Pô, doutor, me incomoda a minha oleosidade do cabelo. A gente cuida da oleosidade. Então, meu cabelo não sustenta hidratação. A gente vai para hidratação, não tem problema. Então, a gente faz esse tipo de cuidado focado no indivíduo. Isso é importante porque não existe receita de bolo para cabelo. Claro. A sua filha não vai ter teu cabelo, ou pode ter. E, poxa, é muito, muito complexo. Agora, quando você está fazendo... nós falamos aqui que a queda de cabelo pode ser também... Pode ser não. Começa sempre com a inflamação do corpo, né? E essa inflamação do corpo em algum momento, ela pode causar não só a queda, mas pode causar também a oleosidade, pode causar também a psoríase, pode causar... E você trata de tudo isso. Perfeito. Cara, que informação legal. O cabelo acaba sendo só um reflexo. Pô, tô perdendo o cabelo. Do nada, alguma coisa tá aí por trás. Então, a gente trata essas condições, sim, associadas, só que a gente tenta trazer isso para um nível humano também. Então, a gente tenta te conscientizar sobre a importância do teu bem-estar como um todo. Dormir bem, se alimentar bem, ter um equilíbrio psicológico, porque tudo isso influi, sim. Muito, muito relevante o que tu falou.